Há alguns anos, os Estados Unidos, durante o primeiro mandato do presidente Donald Trump, iniciaram uma guerra tarifária com a China. Uma guerra aberta, uma guerra agora, que parece que as guerras são todas com aparência comercial. Por que isso aconteceu? Porque os Estados Unidos nunca, e seus intelectuais, seus políticos, nunca acreditavam que a China, com seu sistema político particular, chegaria onde chegou em termos de inovação tecnológica, capacidade de ameaçar os Estados Unidos, a fronteira do conhecimento, a fronteira tecnológica. Por que eles não acreditavam nisso? Porque para a intelectualidade anglo-saxã, um país autoritário não combina com instituições de mercado, logo o desenvolvimento econômico torna-se algo quase impossível depois de um certo momento. Só que a China contrariou completamente essa noção e alcançou os Estados Unidos em pontos sensíveis, né? Sendo que a última jornada demandaria um salto chinês nas infraestruturas semicondutores. Então, o que acontece não é somente uma guerra tarifária. Acho que a guerra tarifária é um pouco exagero em relação à China. Existe uma guerra tecnológica, mais do que isso, um bullying tecnológico como uma tentativa de a China não alcançar os americanos, principalmente nas infraestruturas semicondutores. Mas deu errado, né? A China já está quase alcançando os Estados Unidos, né? Você acha que, na verdade, esse princípio, esse pressuposto do qual você está partindo, era de que eles imaginavam que um país... Eles estão orientados pelo precedente da União Soviética, né? Que eles quebraram a União Soviética porque a União Soviética era incapaz de fazer um desenvolvimento tecnológico por ser um país, abre aspas, comunista, fecha comunista. Eles achavam que isso ia repetir no caso da China. Sim. Existe toda uma literatura na década de 90 que chegou no Brasil com muita força, neo-institucionalista, Douglas North, por exemplo, Why the Nations Fail, que é um livro bem famoso da Acemoglu, em que tenta se colocar na cabeça de quem estuda essas teses de que é incompatível autoritarismo com desenvolvimento econômico. Eles tentam demonstrar com essas pesquisas que os países que chegaram lá são países de economia de mercado e instituições políticas anglo-saxãs. E a China não é nenhuma coisa nem outra, no fundo, né? E ela desafiou essa lógica e chegou onde está chegando, né? Você acha que o fato de que os Estados Unidos terem se convertido, né? Não digo que eles se converteram, mas o fato de que Donald Trump tenha assumido um figurino autoritário e imperialista abertamente no governo de extrema-direita, isso é uma coisa que eu fico pensando com meus botões, mas você sabe melhor que eu. Você acha que eles chegaram à conclusão de que o regime norte-americano, por ser, abre aspas, democrático-liberal, fecha aspas, tem, por conta disso, uma desvantagem comparativa em relação à China no desenvolvimento tecnológico? Quer dizer, será que eles não chegaram à conclusão contrária? Eu não sei responder essa pergunta na essência como você está colocando, tá? Eu sou muito honesto. O que eu posso te dizer é que Donald Trump percebeu que concorrer com a China é algo quase impossível no estágio que eles alcançaram. Se as razões disso são um sistema político autoritário ou não, se é um sistema político liberal nos Estados Unidos, isso é uma outra história. O que eu acredito é que os Estados Unidos perceberam que as instituições que eles criaram no pós-Guerra Fria, no pós-Segunda Guerra, como a OMC, Bretton Woods, FMI, Banco Mundial, todo esse marco institucional que moldou o mundo a partir da imagem disseminada nos Estados Unidos, foi muito mais funcional para esses países da periferia subirem a escada, né? E que, portanto, chegou a hora de rasgar as regras do jogo mundial, né? E transformar o mundo em algo sem lei. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho escrito sobre isso. Um mundo baseado em regras e instituições é cada vez menos funcional para os Estados Unidos manterem a sua hegemonia. E a manutenção da sua hegemonia no mundo depende do quê? Do caos quase que perpétuo, ou seja, o caos como instrumento de governo é funcional nos Estados Unidos. E é isso que nós estamos vendo hoje, uma governança no mundo a partir do caos. E esse caos vem de todas as formas possíveis. É guerra tarifária, é guerra híbrida, PSYOPs, é guerra de quinta e sexta geração, transformação do dólar em arma de destruição em massa, expulsa e tira país do sistema de pagamento SWIFT, etc, 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 né? Pois é, aí parece que tem uma ironia, assim. O consenso de Washington saiu pela culatra? Completamente. Quer dizer, a globalização era feita, na verdade, para a expansão daquela hegemonia norte-americana e europeia ocidental. Sim. E, na verdade, o que ela fez foi empoderar a periferia, digamos assim, a antiga periferia colonial. Empoderou os países como Índia e China, principalmente a China, que perceberam na financiarização e no aumento dos custos de produção que a financiarização acarretou nos países centrais. Logo, demandou-se encontrar
lugar para alojar milhares de cadeias produtivas desses países, né, que na década de 70 a China se colocou à disposição de receber essas capacidades produtivas, mudou um projeto nacional novo a partir disso, né, e a China tirou todas as vantagens possíveis e imagináveis dessa globalização, né, e não seguindo nenhum preceito do Consenso de Washington. Muito pelo contrário, a China, com a Revolução de 49, ela abre condições de construir o processo de desenvolvimento a partir de esquemas próprios geopolíticos. O Brasil não, o Brasil seguiu, a Argentina, México e outros países seguiram à risca o Consenso de Washington e deu no que deu. O Brasil não cresce há 50 anos e a China cresce muito há 50 anos, né? Mas eu tenho a impressão que talvez em Washington eles acham que o Brasil cresceu muito. Comparativamente ao que era em termos geopolíticos da década do que era em 1990, não sei, 64. Porque a base material do mundo mudou muito também, né? Então, na medida que muda a base material do mundo, com a financiarização e a riqueza material, vamos dizer assim, a riqueza produtiva, sai do centro, vai para a periferia, né? A periferia se empodera. E quando a periferia se empodera, o Brasil se empodera junto. Ainda mais com governos, vamos dizer assim, progressistas ou reformistas fracos, como chamam, que falava que é o governo progressista, né? Que foram os governos Lula 1, 2, Dilma, e agora Lula 4, Lula 3, né? Que são governos com uma visão minimamente nacionalista, que sabe o tamanho do Brasil no mundo, né? Acho que esse que é o ponto, os americanos perceberem que o Brasil pode acordar de novo como acordou na época nacional desenvolvimento, né? Sim, porque, digamos assim, o grau de violência da porrada e da agressão diz muito sobre o agredido, de certa forma. Com certeza, né? Com certeza. Sem nenhuma dúvida disso, né? Pois é, e afinal de contas, qual é a posição que a China ocupa hoje no cenário geopolítico atual, vis-à-vis o que ela era, então, de 20, 30 anos? Eu prefiro falar em 49. Em 49, a China era o país mais pobre do mundo. Em 49, tinha mais de 90% da população analfabeta, uma expectativa de vida de 35 anos e um terço ou metade dos homens viciados em ópio. 76 anos depois, que é um ano que o 1º de outubro comemora-se o aniversário da República Popular, a China é a segunda maior economia do mundo, a maior economia do mundo em termos de paridade de poder de compra. A China se transformou em uma potência comercial, depois uma potência industrial e hoje é também uma potência financeira. O fato da China ter se transformado em uma potência financeira e antes disso ter se constituído uma potência industrial fez com que a China se transformasse em um protagonista geopolítico. E de que maneira? Fala-se muito, Christian, de que existe uma desglobalização no mundo hoje, né? Realmente aquela globalização liderada pela grande finança americana ela deixou de existir. Ela estava no ocaso. Agora, existe uma globalização que eu não falo que seja alternativa, mas uma globalização capitaneada pela China que ganha muita força no mundo. Que é uma globalização baseada em quê? Na inclusão produtiva do mundo, a partir da iniciativa Cintura e Rota, em que a China exporta estradas, ferrovias, trens, aeroportos, navios, ou seja, aí ela busca conectar o mundo a partir das capacidades produtivas e financeiras criadas por esse país durante 76 anos. Então, a posição que a China ocupa hoje é altamente privilegiada. E não somente isso. A China ela é o principal parceiro comercial de mais de 160 países do mundo. Então, a China ela ocupa extremo protagonismo na geopolítica mundial hoje. A China tem um projeto para o mundo? A gente fala de imperialismo americano, a gente fala de imperialismo francês, que acabou. Existe imperialismo chinês? Qual é o projeto que eles têm para o mundo? Porque, obviamente, o governo chinês também tem projeto de hegemonia, eles não são anjos. Mas o que seria essa globalização do B, a que você se referiu, comandada pela China? Como é que ela vê o mundo? Primeiro que essa questão de que a China vai ser um país imperialista ou não, como nós não temos a nossa ciência biológica, ou química, ou física... Eu estou falando imperialismo não no sentido leninista, não. Eu estou falando simplesmente de hegemonia mundial. Não precisa ser militar, eu estou falando só... Eu acho que não. Como a gente não tem o laboratório de experimentação como tem os químicos, os físicos, os biólogos, os médicos, nós temos a história como o nosso... E na história da China, a história demonstra que a China nunca foi um país imperialista, um país de hegemonista, um país colonizador. Muito pelo contrário, a China esteve na América e na África antes dos europeus. E isso é produto de uma... É um império para dentro, como se fosse algo assim. Isso é produto de uma formação social, um país que se desenvolve a partir de margens férteis, ou seja, muita água e muita gente e muita terra faz com que as pessoas nessas regiões do globo trabalhem menos e tenham mais excedente.
Então, a relação mais interessante de ser humano e natureza levou a que a China concebesse filosofias tolerantes civilizatórias como o confucionismo e o taoísmo. Por outro lado, existem filosofias que surgem no Mediterrâneo Oriental, que é uma região do globo onde a relação do ser humano com a natureza é muito dura, que são corpos filosóficos tipo Povo Eleito, Destino Manifesto, Nova Canaã, que vai se expressar nos Estados Unidos. Por isso nós percebemos hoje que são dois corpos de pensamento em termos de relações internacionais opostos, China e Estados Unidos. A China não quer a hegemonia do mundo. Ela não busca isso, o ônus é muito alto. Mas é evidente também que para a China, um mundo desenvolvido, ou seja, um sul global que se desenvolva, também é muito funcional aos seus interesses particulares. Né? Então, o grande projeto dela para o mundo é que o mundo enriqueça junto com ela, para que inclusive o mundo possa comprar produtos dela. A guerra não interessa aos chineses nem culturalmente, nem conjunturalmente. Né? Agora, por outro lado, os países que se envolvem com a China, como o Brasil, tem que ter um projeto definido do que é com a China, senão nós teremos uma relação colonial com a China, uma pauta colonial. Então, e no caso brasileiro, não querendo desviar do assunto da China, nós temos que perseguir aqui no Brasil, o que eu acho, assim, tenho falado muito nisso, um projeto nacional de desenvolvimento, uma formação de uma outra maioria política, capaz de pensar esse país em termos sofisticados para 10, 20, 30, 40, 50 anos. A China não tem vocação para metrópole, mas o Brasil tem vocação para colônia? Totalmente. Totalmente. Desde a esquerda, vai pela esquerda e pela direita. Não faz distinção disso não, viu? Isso é interessante. Informação não é o que você recebe, é o que você escolhe, o que transforma o seu olhar, o que vira hábito. No meio da rotina, você cria espaço para o que importa. No meio do caminho, você escolhe o que carrega. No meio da conversa, você compartilha o que te faz pensar melhor. No meio do exercício, você alimenta corpo e mente. No meio do dia, você escolhe pausar. O seu lugar é o meio. Onde você estiver, o meio está.